Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e vou compartilhar a tela então para que a Janete possa continuar. Bem, vamos lá. Tá. Ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Eu vou parar aqui, tá, Vitor? Só para falar um pouco dessa superioridade de Jesus. Então, como a gente estava falando antes, no começo, né, que a gente não tem ideia desse poder, né, como ele fala, desse poder oculto aqui de Jesus. Espera que a minha tela está só... Então, Jesus possuía esse magnetismo, né, esse poder, esses fluidos salutares, e ele fazia isso com todos aqueles, né, na cura que ele praticava com todo tipo de enfermo. Então, a gente não tem ideia dessa grandeza de Jesus. Jesus, que era o nosso governador, que é, né, o nosso governador planetário, que atingiu a posição mais elevada naquela escala de espíritos puros, né? É aquele espírito que está diretamente em contato com Deus, né? Executando, efetuando essa vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Os desígnios de Deus são os chamados espíritos crísticos, né? Jesus e muitos outros, né? A gente lembra desse poder dele, que os próprios fariseus reconheceram isso, embora a maioria, e reconheceram mesmo porque eles tinham medo, né? Na verdade, eles sabiam do poder de Jesus. Mas eu lembro do Nicodemos, né? Nicodemos foi um que era mestre da lei, né? Participava do Sinédrio, mas ele admirava muito Jesus. Ele reconhecia esse poder de Jesus. Ele reconheceu Jesus como mestre, como rabi. Tanto é que nós sabemos, né, daquela passagem que Nicodemos procura Jesus e que fala que acredita mesmo naqueles poderes de Jesus, porque só quem estivesse diretamente com Deus seria capaz de realizar aqueles sinais, né? E a figura do Nicodemos é bem interessante, porque mais adiante, quando os fariseus querem prender Jesus, ele defende Jesus. Ele defende. A gente vê uma admiração bem grande dele por Jesus. E quando Jesus é crucificado, quando o corpo de Jesus é retirado, que José de Arimateia vai pedir, né, para que eles possam sepultar o corpo de Jesus, o Nicodemos também participa. Ele leva aquelas ervas, né, aquelas especiarias, né, que eles chamam assim, para envolver o corpo de Jesus. Então, a gente vê essa grandeza de Jesus. E aí a gente vai de novo lá na Gênesis, no capítulo 15, logo no início, que fala dessa superioridade da natureza de Jesus. Kardec fala assim: Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais, né? Existem correntes aí que dizem que Jesus não tinha o corpo carnal, que Jesus era como é que se fala? A gênere, né? Que algumas pessoas falam. Mas Jesus tinha esse corpo carnal. Mas como espírito muito puro, né? Destacado da matéria, ele devia viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens nunca conservava as qualidades particulares do seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e a do seu perispírito. A gente sabe que o perispírito ele é formado pelos fluidos espirituais de cada planeta. Quando a gente reencarna um determinado planeta, né? O nosso perispírito é formado por aqueles fluidos que envolvem o planeta. O perispírito de Jesus, logicamente, foi formado pela parte mais quintessenciada, que eles falam, né? Aquela parte mais sutil do nosso planeta. Foi formado, então, né?
Sua alma, olha só que coisa interessante que Kardec fala para nós. Sua alma devia apenas manter com o corpo os laços estritamente indispensáveis. Constantemente desembaraçado, ela deveria lhe dar uma dupla vista, não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outra forma superior à daquela que se vê nos homens comuns. Então, o que Kardec fala, né? Que muitos de nós temos essa dupla vista, mas Jesus, né, com aquela grandeza, com a superioridade dele em espírito, o espírito vivia unido ao corpo por laços muito tênues, só o necessário mesmo para ele estar na Terra, né? Então, isso fazia com que ele tivesse uma dupla vista muito apurada. E aí a gente compreende aquela questão de Jesus estar conversando com alguém, né? Aquele caso do servo, do centurião, né? O centurião vem para curar o servo. Mas Jesus, com a sua dupla vista, né? Ele conseguia ver e muitas vezes podia ir até lá enquanto estava conversando com o próprio centurião e curar. Tanto é que ele falava: quando você chegar lá, o seu servo já vai estar curado. E tantas outras ocasiões. A gente lembra do Eurípides Barçanufo, né? Não era Jesus, mas tinha essa questão da bicorporeidade. Ficava na aula com seus alunos e o seu espírito ia lá para curar, para ajudar. Então, a gente vê essa questão da pesca, né? Voltando para esses milagres de Jesus, milagres entre aspas, isso tudo explicado por essa dupla vista de Jesus. Jesus tinha condições de ver muito além de onde ele estava. Então, ele sabia onde estava o cardume de peixes, quando ele manda que eles joguem a rede em determinado local, né? Ele viu aquele local, quando ele ia entrando em Jerusalém, ele fala para que o discípulo vá até lá, que tem uma jumenta com um jumentinho, para que ele traga o jumentinho. Então, ele tinha essa dupla vista assim, muito além do que aquela que muitos de nós médiuns temos, né? Então, a gente vê aí essa questão da superioridade de Jesus. Ele fala aqui, devia ser o mesmo em todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem, né? Aí vem chamar a nossa atenção, que não basta apenas ter esse magnetismo, ter a dupla vista, ter as mediunidades, mas a gente tem que estar com a base de tudo isso, querer fazer o bem. É isso que deve impulsionar os nossos desejos, né? Os nossos poderes ocultos, que é a nossa mediunidade. E aí, só para complementar essa parte da superioridade de Jesus, Kardec fala, nas curas que operava, ele agia como médium? Pode-se considerá-lo como sendo um potente médium curador? E ele mesmo responde, não. Jesus não era médium. Por quê, né, gente? Porque o médium, muitas vezes, se utiliza daquilo que os espíritos passam para ele. Tudo aquilo que Jesus realizava, ele realizava dele mesmo, ele tirava dele. O magnetismo era dele, tudo era dele. Então, ele não era um médium, né? Então, ele fala, ora, Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele é que assistia aos outros. Ele atuava por si próprio, em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo alguns encarnados, né, que possuem o magnetismo. Qual espírito, aliás, ousou insuflar seus próprios pensamentos e encarregá-los de transmiti-los, né? Qual seria o espírito aqui na Terra que poderia estar insuflando algum pensamento e transmitindo para Jesus? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Conforme a definição dada por um espírito, ele era, se for considerado médium, médium de Deus, né? Então, a gente vê essa maravilha da superioridade de Jesus, né? Alguém quer falar alguma coisa? E ele tirava tudo da natureza, né? Também, planeta, tirava tudo e fazia lá o que tinha que fazer dentro do
conhecimento nosso, que a gente não consegue nem entender as químicas daqui da lei humana, né? As experiências dos estudiosos, dos pesquisadores, imagina de Jesus. Então, ele tirava ainda tudo da natureza. A sabedoria dele, né? Que ele, como espírito puro, ele atingiu ao grau máximo de sabedoria, né? Intelectual, da própria sabedoria, de moralidade. Então, ele conhecia tudo, né? Então, é muito bom. Perfeito. Realmente, né? Como a gente estuda no Espiritismo, não tem milagre, né? Tudo, na verdade, é uma capacidade sobrenatural. Sobrenatural não, né? Sobrenatural, natural, mas não né? sobrenatural não no sentido de ser fora do natural, mas de ser fora das leis, né? Não, é tudo dentro da lei, mas fora do que para nós é natural na nossa capacidade atual, né? Mas que sabemos que um dia também vamos adquirir essas capacidades, né? Que é o que a gente já faz hoje, né? Hoje o homem já consegue fazer, como o Flávio falou, os remédios, né? A gente cria as químicas, as máquinas, as fórmulas, as maneiras, aquece, comprime, bota pressão e a gente consegue, já em algum grau, fazer o que Jesus fazia, e criar os remédios, criar as curas, só que, lógico, ainda numa capacidade muito limitada. Jesus já conseguia fazer o que todas as máquinas que o homem criou hoje faz só pela força do pensamento, né? Só pela vontade. E um dia vamos adquirir essa capacidade também. E muitas coisas que a ciência faz hoje, até com relação a essa química que você faz, há muitos séculos atrás seria visto como um milagre, né? Sim, é o que eu falei. Se você chega hoje com um celular lá na época de Jesus, talvez iam te achar o Messias. Entrar no túnel do tempo, lembra do túnel do tempo? Eu gostava daquele programa. Com certeza. O avião, hein? Conforme a gente vai. O Apocalipse, né? Muita gente fala do Apocalipse, não sei o quê. É lógico, né? Como é que João ia narrar visões do futuro, do que a gente tem hoje, ou até, quem sabe, de um futuro ainda mais longe de coisas que nem atualmente a gente sabe também. Como é que ele ia narrar literalmente, né? Nem ele mesmo não sabia explicar direito o que ele estava vendo, né? Ele teve que... Muita gente se jogou no chão quando o primeiro avião passou, né? O mundo está se acabando! Corre! Era só um avião. Exatamente. É interessante. Mas um dia vai chegar o momento onde a gente vai olhar para trás e ver que, assim como hoje a gente olha para trás e vê as histórias lá dos uga-ugas e percebemos isso, provavelmente mais à frente, daqui a mais alguns milênios, a gente vai olhar para trás a nossa situação atual e vai ver, nossa, a gente nem podia imaginar o que é hoje, né? O que a gente vislumbra hoje. Verdade. Vamos compartilhar. Foi aqui, né, que você parou? Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, do serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Então, aí a gente vê, né? Jesus podia não ter vivenciado esse calvário, esse sacrifício, se ele quisesse, né? Mais uma vez, a gente lembra, todos nós sabemos, que ele é o governador planetário, sempre foi. Ele não reencarnou, ele encarnou, né? Jesus encarnou, foi a primeira vez que ele esteve aqui como homem, né? Para nos ajudar, para nos trazer todas as lições de perdão, de humildade, mas se ele quisesse, ele poderia não ter passado por aquilo. Mas aí a gente para pensar, né?
Jesus passou por tudo isso para mostrar para nós esse testemunho de humildade, né? De amor, de perdão, e mostrando para nós, porque ele voltou triunfante, né? Com o seu corpo perispiritual. A gente fica imaginando, se não houvesse Calvário, se ele não tivesse passado por tudo isso, será que os seus ensinamentos teriam chegado até nós? Porque ele precisou passar por esse sacrifício todo, mostrando que a dor física passa, mostrando que a vida física, né, passa, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, foi preciso que chegasse a esse extremo, né, de uma dor, né, de um sofrimento muito exacerbado, para que depois, ele surgindo triunfante, não é, viesse a trazer essa certeza, não é, da verdadeira vida, daquele reino, não é, de Deus que ele sempre mostrou para nós, não é, e que nós devemos sempre estar dando esse testemunho da humildade, da fraternidade, do perdão que Jesus trouxe para nós. Então, ele viveu toda uma vida, né? Ele ensinou o perdão, a humildade que deveríamos seguir, deveríamos dar a nossa túnica, deveríamos dar outra face. Então, no momento extremo em que ele estava passando por esse sofrimento, se ele fugisse, se ele corresse, não é? Ele estaria negando todo aquele ensinamento que ele trouxe, não é? De suportar, muitas vezes, a dor, o sofrimento, com humildade, com abnegação, mas que depois de tudo isso viria o triunfo, como veio, não é? O triunfo da verdadeira vida. Então, ele surgiu majestoso, né? Vitorioso. É isso, gente. E, Janete, não foi um sofrimento simples, né? Foi um sofrimento bem carregado. Bem cruel, né? Então, tinha que ser mesmo uma coisa bem, assim, para chamar bastante a atenção da gente, né? Para que realmente o povo refletisse. Nossa, ele realmente ensinou tanta coisa. Então, será que na hora H, se ele se revoltasse, né? Se ele saísse correndo, se ele fugisse, e aí? Tudo aquilo que ele ensinou? Acho que iria por terra abaixo, né? Então, ele ensinou a humildade, todo aquele comportamento de mansidão, e quando foi preciso testemunhar, ele testemunhou ali, no Calvário, naquele sofrimento todo. Em nenhum momento Jesus se revoltou, se rebelou, não é? Porque era muito mais importante ele passar por isso, para mostrar que a verdadeira vida está muito mais além do que aquele sofrimento físico, do que essa vida terrena de revoltas, né? De tanto mal. Então, existia algo muito superior, que aquela dor que ele passava e que nós passaríamos e passamos, tudo isso é transitório. Ele não precisava passar, mas ele fez questão de testemunhar, para mostrar para a gente que a gente também era capaz de superar, de passar pelas dores, de morrer, de perder o corpo físico, mas que verdadeiramente a gente triunfaria, né? Porque o corpo espiritual ele é imortal e que o importante era não sucumbir diante do nosso comportamento, né? De manter uma moralidade, de manter uma bondade, uma caridade. Não importa. E depois, todos aqueles cristãos que testemunharam, né, em nome de Jesus, todas aquelas pessoas que se sacrificaram, que foram para as arenas, que se deixaram queimar, não é? Que foram devoradas pelos leões, elas compreenderam perfeitamente essa lição de Jesus, porque elas iam para a morte cantando felizes, porque elas realmente aprenderam a lição da verdadeira vida. Que o importante era viver com dignidade, viver com bondade, com amor e com fraternidade, que a vida em si, a vida física, ela podia ser perdida, porque eles não iam acabar, né? Isso é o que a doutrina espírita traz para todos nós, é essa verdade. Por mais que a gente passe por sofrimentos, né, e a gente passa por muitos, não importa, o importante é que a gente aprenda com tudo isso para que a gente cresça, para que o nosso espírito esteja sendo burilado
e que após essa vida terrena a gente possa surgir triunfante, né? Com um espírito mais reluzente, vamos dizer assim. Então, vamos para a última etapa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje e amanhã. Então, Emmanuel vem fechando aí para nós com a prática do bem, né? A prática da caridade. Não importa se as pessoas têm, as pessoas têm que falar o quanto eu sou bom ou deixo de ser, né? O quanto eu sou cheio de paz, né? O equilibrado. O importante são os atos no bem. O importante é a caridade que se pratica. É esse realmente o nosso testemunho, né? É esse realmente esse ato na bondade, da caridade, na fraternidade, que vai mostrar para Deus e para todos os nossos irmãos de caminhada aquilo que somos, né? Como disseram os espíritos, está também na codificação, quando chegarmos ao plano espiritual, o que vai importar é o bem que a gente fez. E nada mais, né? Então, eu acho que Emmanuel está nos convidando para a gente trabalhar essa nossa reforma íntima, nos despindo dessa vaidade, desse orgulho de querer aparecer tanto, né? De querer aparecer ser melhor do que os outros, que não é isso que importa para nós. O que importa é a gente ser melhor para nós mesmos, né? Vencermos a nós mesmos, né? Nós nos chegarmos a essa conclusão de que estamos melhorando, sem precisar que outras pessoas gritem isso para a gente. Porque muitas vezes as pessoas podem achar que estamos melhores e somos melhores, mas intimamente não estaremos sendo, né? Isso pode ser apenas uma aparência. O que importa realmente é a nossa afirmação com a gente mesmo, né? Então vamos ser bons. A gente tem um duelo por dia, né? A gente duela 24 horas com a gente mesmo. É o nosso duelo. Aquele duelo, né? Aquele duelo acabou, né? É isso aí, Flávio. Mas a gente tem o nosso duelo. E a gente está sempre perdendo, né? Está sempre perdendo. E aí, às vezes, a gente quer se enganar aceitando muitos elogios, né? E a doutrina, todos os espíritos falam muito isso para a gente, com relação a gente ter muito cuidado com relação aos elogios, com relação às nossas tarefas, né? Na mediunidade, na casa espírita e na vida fora, né? Ter muito cuidado com os elogios, porque a gente pode acreditar que aquilo é verdade, e às vezes não é. As pessoas podem estar enganadas com relação a nós. É só um acontecimento, uma aparência, a gente vai achar que realmente somos bons. Aí eu lembro do Helder, né? Será que realmente somos bons? E ainda tem também as segundas intenções desse elogio, entendeu? Além de a gente absorver isso com cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que você falou. Tem essa intenção de quem elogia. A intenção de quem elogia pode estar querendo alguma coisa mais lá na frente, tá entendendo? Alguma coisa escusa, alguma coisa que vai beneficiá-lo, e você está achando que é o fera, né? Que está todo mundo te bajulando porque você é o inteligente, né? É o cara, né? Vamos botar assim como se fosse hoje, né? E aí tem que tomar cuidado, porque o cara pode bater com a cara. Sem contar os obsessores, né? Que já sabendo do quanto nós somos frágeis, né? Fracos, eles vêm exatamente na nossa vaidade, para que a gente escorregue bem feio, para a gente se sentir mesmo, entrar numa fascinação e achar que somos bons realmente, e aí a gente desiste de melhorar, né? Porque
Eles conseguem incutir na gente que a gente é tão bom, que a gente está, né, vivendo coisas maravilhosas, que você acaba achando que é, e aí eu não preciso mais trabalhar mais. Ah, já estou bem, já estou perfeito. Então, é preciso desconfiar. É preciso sempre... É a questão, né, gente, da nossa reforma íntima mesmo. Né? A gente está sempre analisando as nossas próprias ações, a gente está sempre estudando o Evangelho, está sempre refletindo sobre o Evangelho, sobre esses ensinamentos de Jesus e da espiritualidade, porque é isso que vai fazer com que a gente esteja sempre recebendo essas inspirações deles, não é? Porque para ser bom ainda tem muito chão pela frente, né? Basta ver aí Jesus, né, como a gente falou hoje a respeito de Jesus, ver um Chico Xavier, né, Eurípides Barçanufo, esses espíritos aí luminares que nos ajudam aí com o seu exemplo. Teve dentro do calendário cristão, né, que é o nosso aqui, né, o Helder, um dos áudios do Helder, ele falou que está no livro, né? Não me lembro qual foi, também não me lembro, já tem um tempinho. Ele falou que teve um espírito que trabalhou o egoísmo e demorou 800 anos para eliminar o egoísmo. Eu estou falando dentro do calendário cristão, tá? Vamos colocar dentro do que a gente conhece. A gente sabe que o calendário, né, o tempo na espiritualidade é diferente. Mas vamos colocar aqui na Terra, né? 800 anos para liberar, para eliminar um vício. Somente um, que foi o egoísmo. Isso foram as palavras do Helder lá no álbum. Imagina o resto, né? Mas é verdade, se a gente procurar observar bem a nós mesmos, né, a nossa conduta no dia a dia, a gente vai ver, né? O quanto é difícil a gente vencer esse egoísmo, esse orgulho. A gente está tentando, a duras penas. Já melhoramos um pouquinho, mas ainda temos muito que ralar. Porque quando acontecem situações no nosso dia a dia que a gente vê, nossa, eu pensei que eu tinha conseguido, não consegui nada, que tombo, que queda que eu levei, né? É por isso que a gente tem que estar mesmo aqui na Terra, como a Doró falou. É aqui que a gente está trabalhando, né? A gente tem que trabalhar muito mesmo e viver muito aqui, porque é aqui que a gente tem que ralar. Se a gente estiver no plano espiritual, convivendo só com o espírito puro, né? A gente vai achar que é puro também, ó. Se for puro, igual a água da SEDAI. Isso aí. O negócio é não se iludir, o negócio é botar os pés no chão e caminhada, do átomo aos arcanjos, né? Como você fala aí, né? Seremos por isso que os elogios são tão perigosos. Então, a gente tem que botar os pezinhos no chão, porque é uma coisa na casa espírita, outra coisa dentro de casa, outra coisa na rua, outra coisa na festa, outra coisa no bar, outra coisa no cinema, depois volta para a casa espírita e a gente vai vendo só o que a gente vai fazendo e falando e pensando. São as máscaras, né, Flávio? Que a gente utiliza em vários locais. A psicologia explica. Fala aí, Vitor. Sinto que você quer falar algo. Estamos mais para o átomo do que para o arcanjo. É isso aí. Mas vamos em frente. Não vamos desanimar. Isso aí. Bem, já Flávio, estivemos no Uga-Uga, certo? É você mesmo, Flávio. Se ninguém mais for comentar... Pode soltar seu microfone aí. Não fecha o áudio, não, porque semana que vem é você, então a prece final também está por sua conta. Pode? Alguém comenta alguma coisa? Vai ter algum comentário? Mas ninguém. Pode mandar ver. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade de esclarecimento, de estudo. Acima de tudo, temos que eliminar os nossos vícios, principalmente a preguiça, e colocarmos em prática, não transferindo nada e assumindo a responsabilidade de nossos atos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nos concede. A caminhada é árdua, é longa, mas com certeza chegaremos no nível que o Senhor sempre nos colocou. Todos nós seremos deuses. Obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus. Obrigado a todos, obrigado a Janete, obrigado a todo mundo
por mais um estudo. Melhoras para a Selminha aí, João. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Excelente semana, gente. Fiquem com Deus. Oi, Dulce. Oi, Dulce.